Algo pode estar dando certo na sua vida agora, portas abertas, oportunidades fluindo, sensação de avanço, e ainda assim existir um incômodo silencioso que você não consegue explicar. Esta história percorre exatamente esse território desconfortável, o lugar onde sucesso e desalinhamento podem coexistir, onde progresso não significa aprovação e onde o que parece bênção pode ser apenas esforço humano bem executado. Ao longo deste roteiro, você vai entender como reconhecer quando está apenas pedindo que Deus valide seus planos, em vez de seguir a direção dele, e por que isso muda tudo. Nem todo caminho aberto foi aberto por Deus. Alguns foram construídos com disciplina, estratégia, timing e controle. Eles funcionam, geram resultados, trazem aplausos. O problema é que funcionar não é o mesmo que estar alinhado. A parte mais perigosa não é o fracasso, é o sucesso fora da vontade de Deus. Porque quando dá certo, você para de questionar. E quando para de questionar, perde a sensibilidade espiritual que deveria estar guiando suas decisões. Existe uma diferença clara entre trilhar o próprio caminho e caminhar no caminho de Deus. No seu caminho, você está no comando, decide, planeja, força, ajusta. No caminho de Deus, algo começa a sair do seu controle, e isso assusta. Aquilo que antes parecia sólido começa a falhar. Planos confiáveis travam. Estratégias bem pensadas deixam de funcionar. Você continua em movimento, mas já não tem domínio da direção. Isso não é retrocesso, é realinhamento. Deus raramente revela a direção completa enquanto você ainda insiste em controlar tudo. Primeiro, ele remove o controle, só depois aponta o caminho. Enquanto você está no comando, não confia totalmente. É por isso que, muitas vezes, a pergunta "por que isso não está mais funcionando?" carrega uma resposta desconfortável, porque agora não é mais você quem deveria estar no controle, e essa transição nunca é confortável. Se você permanece até aqui, vai perceber que este roteiro não é apenas uma reflexão, mas um convite prático. Aprender a discernir sinais claros de alinhamento espiritual antes que o custo de ignorá-los se torne alto demais. Existe um padrão e quando você aprende a reconhecê-lo, passa a economizar tempo, energia e decisões erradas. Mas o próximo passo desse padrão é justamente o que mais confunde as pessoas. O que mais gera confusão é quando Deus começa a remover exatamente aquilo pelo qual você orou. A oportunidade que parecia perfeita desaparece. A porta que você pediu que se abrisse se fecha sem explicação. Planos alternativos falham um após o outro. Até boas opções são eliminadas. E nesse momento surge a dúvida: será que eu ouvi errado? A verdade é que quando você está no caminho de Deus, Ele reduz suas opções. Não por crueldade, mas por clareza. Muitas escolhas dividem a obediência. Com alternativas demais, você sempre consegue manter um pé no conforto e outro no chamado. Por isso, o caminho começa a ficar estreito. Sensações de limitação, restrição ou até de estar encurralado aparecem. Não porque Deus esteja bloqueando você, mas porque está direcionando. Quando tudo se estreita, a confusão diminui e a decisão se torna inevitável. Junto com isso, algo interno começa a mudar. Lugares onde você se sentia confortável passam a incomodar. Conversas parecem vazias. Hábitos antes normais pesam. Entretenimentos perdem o brilho. Não é excesso de religiosidade, é sensibilidade espiritual. Seu espírito começa a se mover antes da sua mente entender. A convicção deixa de ser silenciosa e passa a ser pessoal, direta, impossível de ignorar. Essa convicção não vem para condenar, mas para guiar. Deus não confronta aquilo que pretende descartar, Ele confronta o que pretende usar. Por isso, o desconforto não é culpa, é orientação. Ao mesmo tempo, seus desejos começam a mudar sem esforço consciente. Você não força a motivação, não cria metas artificiais. Simplesmente percebe que aquilo que antes te movia já não satisfaz. Enquanto novos impulsos começam a puxar seu coração,
Antes de seguir adiante, faça um teste simples e rápido. Se alguma parte disso ressoou com você, escreva nos comentários a frase: "Eu escolho o caminho certo, mesmo sem controle". Não é para convencer ninguém, é um marco pessoal, uma decisão registrada em voz alta. Quando os desejos mudam sem esforço, algo profundo está acontecendo. Você não fez promessas dramáticas, não montou planos motivacionais, não se forçou a nada. Simplesmente acordou, percebendo que certas ambições perderam força, enquanto outras, que antes pareciam distantes ou improváveis, começaram a ganhar espaço dentro de você. Isso não é confusão, é transformação interna. Deus não apenas orienta passos, Ele redesenha vontades. Muita gente interpreta errado essa mudança, acha que está desanimada, perdida ou sem foco. Mas, na verdade, o foco apenas deixou de ser egocentrado. Quando você está no próprio caminho, precisa se empurrar para agir. Quando está no caminho de Deus, a obediência começa a parecer natural, não fácil, mas coerente. Há menos resistência interna, mesmo quando o desafio externo aumenta. As prioridades também se reorganizam. Coisas que antes eram urgentes perdem relevância. Aquilo que parecia secundário passa a pesar mais. Você começa a escolher propósito em vez de prazer imediato, significado em vez de validação rápida. Não porque alguém mandou, mas porque algo dentro de você já não aceita menos do que isso. Esse é um sinal que muitos ignoram e pagam caro depois. Existe um ponto delicado aqui. Quanto mais alinhado você fica, menos sentido faz explicar suas decisões para quem não está vivendo o mesmo processo. E isso gera isolamento. Nem todo mundo vai entender por que você recuou de algo bom, disse não para algo vantajoso ou abriu mão de algo seguro. Mas clareza interna vale mais do que aprovação externa. E é justamente nesse estágio que surge a próxima prova silenciosa, quando seus desejos já mudaram, mas o custo ainda não chegou totalmente, porque alinhar-se é confortável no início, até o momento em que começa a exigir perdas reais. E esse momento chega sem aviso. Seguir o caminho de Deus começa a custar, não de forma simbólica, mas prática. Pessoas se afastam, acesso a certos ambientes se encerra. Oportunidades que facilitariam sua vida deixam de estar disponíveis. Você começa a perceber que dizer sim seria muito mais simples e ainda assim escolhe dizer não. Não por medo, mas por convicção. Aqui muita gente desiste porque o preço parece alto demais. O conforto vai embora antes da recompensa aparecer. A carne sente o impacto antes que o espírito colha os frutos. E é exatamente assim que funciona. O caminho de Deus nunca foi desenhado para ser barato. Ele cobra antes de pagar. Exige antes de recompensar. Se a obediência está te custando aprovação, conveniência ou controle, isso não é sinal de erro, é confirmação. O erro quase sempre é confortável no início. O alinhamento raramente é. Existe uma perda temporária que antecede qualquer construção sólida. Quem não aceita esse processo tenta negociar com Deus, ajustar o chamado ao próprio conforto e acaba travando no meio do caminho. Mesmo assim, algo curioso acontece. Uma paz começa a surgir. Não uma paz baseada em garantias, mas uma estabilidade interna estranha. Nada está resolvido. Não há provas de que vai dar certo. Ainda assim, você não está em pânico, não está desesperado, apenas firme. Essa paz não vem da lógica, vem do alinhamento. Quando tudo ao redor parece incerto, mas por dentro existe calma, isso não é negação da realidade, é direção. É o sinal de que, mesmo sem entender o mapa inteiro, você está pisando no terreno certo. E esse tipo de paz não aparece quando você tenta controlar tudo. Ela só existe quando você confia. Essa paz silenciosa começa a sustentar você de formas que não são visíveis de imediato. As circunstâncias continuam instáveis, as respostas não chegam no tempo que você gostaria, mas algo interno permanece firme. Você não está eufórico, nem derrotado, apenas centrado.
É como se, mesmo sem enxergar o próximo passo com clareza, houvesse confiança suficiente para continuar andando. Enquanto isso, pessoas ao seu redor começam a notar mudanças. Não porque você esteja tentando ensinar ou convencer alguém, mas porque sua postura mudou, suas palavras ganham peso, suas decisões passam a transmitir coerência, sua presença deixa de ser reativa e passa a ser estável. Sem perceber, você começa a influenciar ambientes apenas sendo consistente com aquilo que está vivendo. O mais curioso é que os frutos que surgem não apontam para você. Não geram exaltação pessoal, nem necessidade de reconhecimento. Pelo contrário, quanto mais resultado aparece, menos vontade você tem de se colocar no centro. Isso é um dos sinais mais claros de que o caminho não é seu. Quando tudo gira em torno da sua imagem, é esforço humano. Quando os efeitos ultrapassam você, é alinhamento. Mesmo assim, existe um risco aqui, o risco de se acostumar com a estabilidade e esquecer que ela veio da obediência. Algumas pessoas relaxam nesse ponto, começam a negociar pequenos desvios, acreditando que não faz tanta diferença. Mas pequenos desalinhamentos sempre cobram juros altos mais à frente. O caminho continua exigindo atenção constante, porque alinhar-se uma vez não garante permanência. O chamado não é um evento. É um processo contínuo, e quanto mais você avança, mais refinadas ficam as escolhas. O que antes era claramente errado agora dá lugar a decisões entre o bom e o melhor, e essa distinção exige maturidade. Com o tempo, você percebe que nem todo avanço é visível. Algumas das mudanças mais importantes acontecem internamente, longe de aplausos ou validação externa. Sua forma de reagir muda, você responde menos por impulso e mais por convicção. O silêncio passa a ser uma ferramenta, não uma fuga. A espera deixa de ser castigo e se torna preparação. Nesse estágio, Deus começa a tratar intenções, não apenas atitudes. Não basta fazer a coisa certa, é preciso fazê-la pelo motivo certo. E isso desmonta justificativas internas que antes pareciam aceitáveis. Você percebe que pode até estar fazendo algo correto externamente, mas por razões erradas internamente, e isso também precisa ser ajustado. Essa fase é desconfortável, porque ninguém vê. Não há reconhecimento, não há feedback imediato. É um trabalho invisível. Muitos desistem aqui porque querem provas externas de que estão no caminho certo. Mas o alinhamento verdadeiro não depende de plateia. Ele se sustenta na convicção silenciosa de que você sabe por que está fazendo o que está fazendo. Quanto mais invisível o processo, mais sólido ele se torna. Deus constrói profundidade antes de permitir expansão. Ele fortalece raízes antes de expor frutos. Isso explica por que algumas portas demoram tanto a se abrir. Não é atraso, é estrutura sendo formada para sustentar o que vem depois. E aqui surge uma pergunta que começa a ecoar internamente, mesmo que você ainda não tenha coragem de formulá-la em voz alta. Uma pergunta que separa quem apenas acredita de quem realmente confia. E é essa pergunta que vai confrontar tudo o que você acha que sabe sobre controle, direção e propósito. A pergunta começa a ganhar forma de maneira sutil. Você seguiria nesse caminho mesmo se o resultado final não fosse exatamente o que você imaginou? Porque confiar de verdade não é acreditar que tudo sairá como planejado. É continuar mesmo quando o plano deixa de existir. Nesse ponto, Deus não está mais ajustando seus passos, está testando a sua entrega. O controle, que antes parecia necessário, agora se revela como um peso. Você percebe o quanto tentou prever cenários, proteger-se de frustrações, garantir finais seguros, mas o caminho de Deus não oferece esse tipo de segurança. Ele exige presença, não previsão. Exige dependência diária, não planos fechados. É aqui que muitos tentam retomar o comando discretamente. Pequenas decisões tomadas sem consulta, atalhos inofensivos, ajustes que parecem práticos, nada radical, nada escandaloso, apenas o suficiente para recuperar uma sensação de domínio.
E é exatamente aí que o desalinhamento começa de novo, quase imperceptível. Quando você permanece firme, mesmo sem garantias, algo se aprofunda. Sua fé deixa de ser conceitual e se torna vivencial. Você não apenas acredita que Deus guia, você experimenta isso no cotidiano. E essa experiência muda sua forma de encarar riscos, perdas e incertezas. Esse estágio não traz respostas rápidas, traz maturidade. Você aprende que nem toda dúvida precisa ser resolvida para que a obediência continue. Algumas perguntas acompanham você por um tempo, não para te paralisar, mas para te manter dependente. Com essa maturidade, suas decisões passam a carregar um peso diferente. Você já não escolhe baseado apenas no que é vantajoso, mas no que é coerente com quem você se tornou. O critério muda. A pergunta deixa de ser, isso funciona? E passa a ser, isso me alinha? Essa mudança redefine tudo. As relações também passam por um filtro natural. Algumas se fortalecem, outras se encerram sem conflitos dramáticos. Não é rejeição, é incompatibilidade de direção. Nem todo mundo consegue caminhar com você quando o ritmo passa a ser guiado por convicção e não por conveniência. Mesmo assim, o caminho não se torna solitário no sentido negativo. Há uma sensação de companhia constante, mesmo nos momentos de silêncio. Você aprende a reconhecer direção em detalhes, em pequenas confirmações, em ajustes quase imperceptíveis. Nada espetacular, apenas consistente. Quanto mais você avança, menos precisa provar algo para alguém. A ansiedade por validação diminui. A necessidade de explicar decisões desaparece. Isso não vem de arrogância, mas de segurança interna. Você sabe onde está pisando, mesmo sem enxergar tudo. E então surge um novo tipo de estreitamento. Não mais de opções externas, mas de intenções internas. O que antes era permitido agora precisa ser refinado. O caminho continua ficando mais específico, e isso prepara você para algo que exige precisão, não volume. Esse refinamento interno começa a revelar intenções que antes passavam despercebidas, motivações escondidas, desejos disfarçados de boas intenções, escolhas feitas mais por hábito do que por convicção. Nada disso aparece para te acusar, mas para te alinhar. Quanto mais específico o chamado se torna, menos espaço sobra para decisões automáticas. Você passa a perceber que nem tudo que é permitido te convém. Não porque seja errado em si, mas porque já não combina com a direção que você está seguindo. É um tipo de renúncia silenciosa. Ninguém te obriga, ninguém fiscaliza. Você simplesmente sabe que não faz mais sentido carregar certas coisas. Nesse ponto, a comparação com a vida dos outros perde força. O ritmo deles já não serve como referência. O sucesso alheio não gera inveja e o fracasso alheio não gera alívio. Cada um está respondendo a um chamado diferente. E entender isso traz leveza. Você para de medir seu progresso com a régua errada. Mesmo assim, existem dias difíceis, dias em que a dúvida tenta voltar, questionando se tudo isso realmente vale a pena. Nesses momentos, você não encontra respostas emocionais, mas lembra de decisões já tomadas. Lembra do porquê começou, e isso sustenta você quando a emoção oscila. O alinhamento verdadeiro não elimina desafios. Ele apenas garante que os desafios tenham sentido. E quando o desafio faz sentido, ele deixa de ser um peso inútil e passa a ser parte do processo. Mas ainda falta um último ajuste antes de tudo começar a se manifestar de forma mais clara. Esse último ajuste acontece quando você percebe que já não está mais buscando sinais o tempo todo. A dependência por confirmações constantes diminui. Você aprendeu a reconhecer a direção pelo fruto, não pela ansiedade. O caminho se torna menos barulhento e mais firme. As decisões continuam exigindo coragem, mas agora vêm acompanhadas de uma certeza tranquila. Você sabe que nem tudo dará certo do jeito que imagina, mas confia que tudo cumprirá um propósito maior. Essa confiança não elimina o medo. Ela apenas impede que o medo decida por você. Nesse estágio, sua vida começa a produzir efeitos claros ao seu redor.
Pessoas encontram clareza ao conversar com você. Ambientes se tornam mais leves. Conflitos se resolvem com menos esforço. Não porque você tenha respostas para tudo, mas porque sua postura transmite direção. E quando os frutos aparecem, eles não pedem aplausos. Eles apenas permanecem. São consistentes, duradouros, silenciosos. Esse tipo de resultado não nasce de estratégia, nasce de alinhamento contínuo. É o tipo de construção que resiste ao tempo e às mudanças. Se tudo isso fez sentido para você até aqui, aproveite este momento para fortalecer essa caminhada. Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para continuar recebendo mensagens que fortalecem a sua direção e aprofundam sua convicção. Às vezes, o próximo passo começa justamente com a decisão de permanecer conectado. Chegar até aqui significa que algo já foi consolidado dentro de você. Não é empolgação momentânea, nem emoção passageira. É uma certeza silenciosa de que voltar atrás custaria mais do que continuar. Mesmo quando o caminho parece longo, existe clareza suficiente para não desistir. Você não anda mais por impulso, anda por convicção. Nesse ponto, o passado deixa de ser um peso e passa a ser referência. Não para repetir erros, mas para lembrar de onde você saiu e por que certas escolhas já não fazem sentido. O que antes te prendia, agora serve apenas como confirmação de crescimento. Você não precisa apagar sua história para seguir em frente. Ela foi parte do preparo. Também fica claro que o chamado não é sobre você apenas. Sua jornada começa a tocar outras pessoas de forma indireta, quase imperceptível. Não através de discursos, mas através de postura, coerência e constância. Sem perceber, você se torna um ponto de referência para quem ainda está confuso. Ao mesmo tempo, a humildade se aprofunda. Você entende que estar alinhado não te torna superior, apenas responsável. Responsável por manter o coração ajustado, por não negociar convicções, por não confundir fruto com mérito pessoal. Tudo o que está de pé veio da obediência, não do ego. E essa consciência protege você, protege contra a soberba, contra o relaxamento, contra a tentação de achar que já chegou ao destino final. Porque o caminho de Deus não é uma linha de chegada, é uma caminhada contínua de dependência. No fim, a pergunta mais importante já não é para onde isso vai me levar, mas quem eu estou me tornando enquanto caminho. Porque o verdadeiro alinhamento transforma primeiro o interior, antes de mudar qualquer cenário externo. E quando o interior muda, o exterior inevitavelmente acompanha. Você entende que nem todas as respostas virão agora. Algumas só farão sentido mais adiante. Outras, talvez, apenas na eternidade. E mesmo assim você segue. Não porque entende tudo, mas porque confia em quem guia. Essa confiança se torna o alicerce de cada nova decisão. O controle, que antes parecia essencial, agora é visto como desnecessário. Você aprende a caminhar com responsabilidade, mas sem ansiedade, com planejamento, mas sem apego, com expectativa, mas sem exigência. Isso não te torna passivo, te torna disponível. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo nesta mensagem encontrou espaço dentro de você porque já existia um movimento acontecendo. Este roteiro não encerra uma história, ele apenas confirma um processo que já começou. E daqui para frente, sempre que o caminho parecer estreito demais, silencioso demais ou incerto demais, lembre-se, alinhamento raramente é confortável, mas sempre é seguro. Quando não é mais sobre o seu controle, passa a ser sobre a direção certa.